Oiê, voltei mais rápido do que você imaginou, não foi? Já vamos para a nossa segunda aula gravada da semana. Pessoal, na aula gravada 1 eu dei um spoiler. Falei para vocês que na aula gravada 2 a gente ia juntar todas as operações. E nessa junção de operações, nós iríamos resolver as expressões numéricas. Lembra disso? Exatamente o que a gente vai fazer agora. Então, agora eu vou juntar todas as operações e vamos resolver as expressões numéricas. Não falei para vocês na aula gravada 1, porque tinha que guardar uma surpresa, que na aula gravada 2, a gente também vai relembrar medidas de tempo e temperatura. Né? Nesse momento aí de pandemia, medidas de temperatura é o que mais a gente escuta falar, né? Bota o narizinho do lado de fora, já tem alguém querendo aferir a sua temperatura, né? Então, essa é a nossa aula 2, tá? A gente vai trabalhar expressões numéricas e medida de tempo e temperatura. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Aqui, ó, o nosso lindo slide continua trabalhando expressões numéricas e medida de tempo e temperatura. Vamos lá? Para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho o que é uma expressão numérica. Expressão numérica, pessoal, são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando uma determinada ordem. Ou seja, quando eu falo uma sequência de duas ou mais operações, é exatamente quando eu junto as operações em uma única expressão. Posso ter duas subtrações, posso ter uma adição e uma subtração, posso ter uma soma, uma subtração, uma multiplicação, posso ter todas as operações juntas? Posso. O que eu tenho que fazer é, para cada expressão numérica, eu preciso verificar quais são as operações que estão em jogo. Por quê? Porque eu não posso sair resolvendo a operação, né? Vou iniciar a resolução de uma expressão numérica resolvendo o que eu acho mais fácil. Ah, então eu quero resolver a multiplicação? Não, não posso. Eu tenho que seguir um critério bonitinho, respeitar um critério de prioridade. Aí sim, ao final, eu tenho uma expressão numérica resolvida com sucesso. E quais são esses critérios? Vamos lembrar? Vamos relembrar, né? Ó, expressões numéricas, eu preciso verificar se eu só tenho operações, não tenho nenhum sinal de associação, não tenho parênteses, colchete, chave, só tenho só as operações. Então, eu inicio pelas potências e raízes. Essa daqui é a minha prioridade. Depois, eu vou para as multiplicações e divisões. E, por último, adições e subtrações. Então, aqui eu tenho esse critériozinho de prioridade que eu preciso respeitar. Tenho que começar na potência e na raiz, depois multiplicação e divisão, e por último, adição e subtração. Aí você fala assim, professora, e se eu tiver aqui, ó, potências e raízes, e eu tiver... Vamos pegar isso aqui. Ó, eu tiver aqui, ó, potências e raízes, e essas potências e essas raízes, elas estiverem na mesma expressão numérica, por onde eu começo? Simples e fácil. Por onde você vai começar? Você vai começar a resolução por quem aparece primeiro. Sempre, se eu tiver multiplicação e divisão na mesma expressão numérica, por onde eu começo? Quem aparecer primeiro? Apareceu multiplicação? Resolvo a multiplicação. Apareceu a divisão? Resolvo a divisão. Tudo bem? Então, esse é o nosso processo. Agora, deixa eu apagar aqui. Gostei desse, hein, gente? Gostei desse. Agora, olha só, vamos pegar ele de novo. Eu tenho os parênteses, eu tenho os colchetes e eu tenho as chaves. Aqui é o sinal que a gente chama, ó, de associação. Aqui, ó, a gente tem a representação, né, do parênteses, do colchete e das chaves. E existe um critério de prioridade. Eu inicio resolvendo os parênteses, depois não tem nenhum parênteses, então eu vou para os colchetes, não tenho mais nenhum colchete, aí sim a gente parte para as chaves, tudo bem? E aí eu tenho que seguir esse critériozinho, senão eu erro. Então, qual é a brincadeira? A gente vai iniciar resolvendo, verificando se eu tenho ou se eu não tenho sinal de associação.
Se eu não tiver, eu vou primeiro para potências e raízes, depois multiplicações e divisões, por último, adição e subtração. Se eu tiver sinais de associações, parênteses, colchetes e chaves. Tudo bem? Dúvidas até aí? Passamos. Olha só. Vamos resolver 7/6 menos 1/2 elevado ao quadrado dividido por 11/5. Eita ferro, tem muita coisa aqui, não tem? Eu tenho o quê? Gostei desse, gente. Eu tenho aqui, ó, um parênteses, eu tenho que resolver esse parênteses. É o meu início, tudo bem? Aqui eu tenho uma subtração. Aí agora vamos lembrar. Para subtrações e adições, eu preciso fazer MMC. Lembra disso? Então, aqui, ó, eu copiei, né? Aqui simplesmente copiei a nossa expressão numérica. MMC entre 6 e 2 é 6. Fiz a borboletinha. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 7, 7. Borboletinha de novo. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Só tô fazendo borboletinha, MMC e borboletinha. Agora, 7 menos 3 deu 4. 4/6 elevado ao quadrado. Professora, tá vendo que o 11/5, 11/5 e 11/5 eu só repeti? Por que eu só repeti aqui esse 11/5? Porque eu não mexi nele ainda. Eu não operei com ele. Então, ele só foi repetido. Agora eu tenho o quê? 4/6 elevado ao quadrado. O que eu posso perceber, pessoal? Lá vai eu pro Rosinha. O que eu posso perceber? Que 4/6 eu posso simplificar. 4/6, opa, olha lá, facilitei a nossa vida. 4/6 é igual a 2/3 elevado ao quadrado, dividido por 11/5. Tá vendo que eu só estou copiando o 11/5, porque eu não estou mexendo com ele ainda? Agora, o que nós vamos fazer? Deixa eu voltar aqui, não é esse, é esse. O que nós vamos fazer? Eu vou elevar ao quadrado, vou eliminar esse parênteses. Como que eu elevo ao quadrado? Eu vou pegar o 2, elevar ao quadrado, e vou dividir por 3 elevado ao quadrado. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? 4. Quanto que é 3 elevado ao quadrado? 9. Então, a gente sim resolveu esse parênteses aqui, elevando a essa potência. 4/9 dividido por 11/5. Opa, aqui, professora, eu tenho uma divisão. Como é que a gente resolve uma divisão? Eu tenho que manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Como é que a gente multiplica pelo inverso da segunda? O numerador vem para o denominador e o denominador vai para o numerador. Tá vendo que a gente inverteu? Então, mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 4/9 vezes 5/11. Tenho como simplificar alguma coisa? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Única, pura e simplesmente multiplicar. 4 vezes 5, 20. 9 vezes 11, 99. Resultado está aqui, ó. Lindo, perfeito e maravilhoso. Que vai ser, não gostei, vamos apagar isso, porque ficou feio. Olha lá, o resultado agora vai ficar bonito. Resultado, 20,99. Tudo bem, gente? Dúvidas até aí ou não? Tranquilinho? Agora eu tenho que apagar tudo isso que eu fiz. Vou apagar, demora. Deve ter algum lugar para apagar rapidinho, né, gente? Vou pesquisar. Como eu sempre uso o WebPaint, só tem uns 2 dias que eu olhei e falei, eu acho que eu vou usar esse aqui, tá mais prático. Galera, sabe o que eu queria que vocês fizessem nessa? Observe lá a expressão, ó. A minha expressão numérica é 3 vezes raiz de 1/4. Então, 3 vezes raiz de 1/4. Deixa eu pegar aqui. 3 vezes raiz de 1/4 mais 5/8 mais 1 elevado a 1. Então, eu queria que agora você parasse o vídeo, tentasse resolver. Depois, flui o vídeo, continua e verifica se o que você fez está certo, aonde você errou, tá bom? Tenta fazer isso, faz um teste. Parou o vídeo?
Agora você voltou, soltou, e vamos ver o que você acertou, se você acertou a resposta final, se não acertou, aonde errou, vamos lá. Então, olha só, eu tenho aqui a nossa expressão numérica, eu tenho que começar a resolver o parênteses, tudo bem? Então, ó, perceba que o que eu não mexi, eu vou repetir, ó, 3 vezes raiz de 1/4, não mexi ainda. Agora, aqui, o meu denominador aqui não é 1, então eu achei o MC entre 8 e 1, que é 8. Olha lá o que eu vou fazer. Vou fazer a borboletinha. 8 dividido por 8 vai ser 1. 1 vezes 5, 5. Borboletinha de novo. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 1, 8. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Somar. 5 mais 8 deu 13. Perceba que eu somente repeti, ó. 3 vezes raiz de 1/4 mais. Agora que eu posso somar. Estou resolvendo ainda o parênteses. 5 mais 8, 13 oitavos. Elevado, quem é o meu expoente aqui? Ó, elevado a 1. A gente sabe que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 13 oitavos elevado a 1 é igual a 13 oitavos. Aqui eu não mexi no 3 vezes raiz de 1/4, então eu somente repeti. Tudo bem? E 13 oitavos elevado a 1 é 13 oitavos. Agora a gente vem para cá. Raiz de 1/4 é a raiz de 1 dividido por raiz de 4. Não é isso? A raiz de 1/4. Como é que a gente resolve isso? Como é que eu resolvo a raiz de 1/4? Eu vou pegar a raiz de 1, certo? Agora ele já está mais devagarzinho. Eu vou pegar a raiz de 1 e vou dividir pela raiz de 4. E o resultado a gente trouxe para cá, ó. Raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. Então, eu fico com 3 vezes 1/2 mais 13 oitavos. Agora, eu tenho o quê? Eu tenho uma multiplicação e uma soma. Qual é a minha prioridade? A multiplicação. Lembra que o denominador desse 3 é 1. Então, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. Mais 13 oitavos. Agora, eu tenho uma soma. Os denominadores são diferentes. Eu preciso fazer o MMC entre 2 e 8, que é 8. E vou brincar, ó. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 3, 12. 8 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 3, 13. Agora eu só somo. Quanto que é 12 mais 13? 25 oitavos. E essa daqui é a nossa resposta. Tranquilinho? Bem fácil, não é? Você acertou o quê? Errou o quê? Depois você me fala lá na nossa aula ao vivo para a gente poder ver o que vocês estão acertando, o que vocês estão errando, tá bom? Ai, gente, isso aqui demora muito para apagar, o outro é mais rápido. Vou usar o WebPaint mesmo, gente. Ele é mais rápido, mais tranquilo. Olha o tempo que demora para apagar. Pois vocês reclamam que a aula gravada tá longa. É porque olha só o tempo para apagar tudo isso. Não, amigo, não gostei de você, não. Tudo bem, gente? Então vamos para o próximo. Agora é com você uma expressãozinha envolvendo uma divisão, uma subtração, uma potência e uma divisão. Então, vai resolver essa expressão no seu caderno, deixar ela lá tranquilinha, bonitinha, e quando a gente tiver na nossa aula ao vivo, a gente faz a correção. Tudo bem? Seguimos. Olha só, gente, e agora? Que dia você faz aniversário? Já feriu a sua temperatura hoje? É só ir ao shopping, né? Entrando no shopping, alguém já faz a medição aí da sua temperatura. Aqui, pessoal, são duas perguntas muito importantes. Por quê? Porque quando eu pergunto que dia você faz aniversário, a gente está trabalhando com a medida de tempo. Então, eu falar o dia, o mês, o ano, eu posso calcular quantos anos você tem, né? Então, aqui, todas essas medidas são medidas de tempo. E quando eu pergunto se você já aferiu a sua temperatura hoje, essa daqui é basicamente uma medida de temperatura. As medidas de temperatura a gente trabalha em graus Celsius, então a gente vai ver tudo isso agora, tá bom? Olha só, medida de tempo. A keniana Mary Keitany
é a atual recordista mundial em maratonas femininas. Em 2017, a atleta completou a prova de pouco mais de 42 quilômetros em 2 horas, 17 minutos e 1 segundo. Essa medida que a gente está fazendo aqui, pessoal, é uma medida de tempo. Olha lá, essa medida aqui é uma medida de tempo. Eu estou falando que ela percorreu 42 quilômetros em 2 horas, 17 minutos e 1 segundo, que é a nossa medida de tempo. Eu tenho aqui hora, minuto e segundo. Tudo bem? Professora, dia também é uma medida de tempo? Também. Ano também, mês também, todas essas medidas são medidas relacionadas a tempo, mas no exemplo que a gente pegou aqui, as 2 horas, 17 minutos e 1 segundo é a nossa medida de tempo no nosso probleminha, tudo bem? Agora, olha só que legal. O que a gente tem aqui? A gente tem essas medidas, deixa eu chegar para cá. Vou botar aqui. A gente tem as transformações de medida de tempo. Por exemplo, ó, de hora para minuto, a gente vai multiplicar por 60. De minuto para segundo, novamente, a gente multiplica por 60. Quando eu quero ir do segundo para o minuto, a gente passa, então, a dividir por 60. Professora, por que 60? Porque a gente sabe, olha que informação legal que vocês já sabem, que 1 hora é igual a 60 minutos. Outra coisa que você também sabe é que 1 minuto é igual a 60 segundos. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu falo para você, gente, um dia, vocês também sabem que um dia tem 24 horas. Eu quero saber, como é que eu vou saber quantos minutos tem um dia? Você vai falar, professora, eu estou de hora para minuto, vai ficar fácil. Eu vou pegar as minhas 24 horas e vou fazer o quê? Multiplicar por 60, não é isso? Então, 24 vezes 60 dá 1.440. O que, gente? Vamos botar aqui. Opa, um pouquinho mais embaixo. Minutos. Eu transformei as minhas horas em minutos. Então, eu sei que um dia tem 1.440 minutos. E se eu quiser saber quantos segundos tem um dia, eu teria que pegar, sabendo que 1 minuto são 60 segundos, eu teria que pegar os 1.440 minutos e teria que fazer o quê? Multiplicar por 60. Agora, eu vou mudar a pergunta. Eu vou perguntar assim para você, ó. 1.800 segundos. 1.800 segundos equivale, vou colocar assim, ó, 1.800 segundos equivale a quantos minutos? Você vai falar, eita, professora, agora eu estou em segundo e eu quero ir para minuto. O que a gente vai ter que fazer? Ó, eu vou ter que pegar os 1.800, deixa eu colocar aqui, ó. Vou ter que pegar os 1.800 e vou ter que dividir por quanto, gente? Eu vou ter que dividir por 60, vamos fazer assim, ó, que fica rapidinho. Aí não fica aula gravada grande. Vocês acham que não, mas eu fico preocupada. Depois vocês ficam aí me achando ruim comigo. Então, ó, aqui, o que a gente pode fazer? Posso eliminar um zero daqui e um zero daqui e ficar com 180 dividido por 6, 18 dividido por 6 vai dar 3. 3 vezes 6, 18, o resto 0. Aí agora, ó, eu desço outro 0 e acrescento, então, um 0 aqui. Aqui, conclusão que a gente chega, que 1.800 segundos equivale a 30 minutos. Tudo bem, gente? Nessa relação que a gente está trabalhando aqui, ó, minuto, hora, segundo, tá certo? Então, isso é muito, muito, muito importante, gente. O tempo inteiro vocês estão pensando e trabalhando com essas medidas, tá? Não é uma coisa que a gente vai aprender e largar no caderno. Não, a gente vai praticar isso a vida inteira.
Olha só, aqui eu coloquei assim, ó, eu coloquei que é para copiar no caderno. Por quê? Porque essas medidas são importantes. Eu tenho a medida padrão, a unidade padrão, tinha um exercício na atividade ao vivo, que perguntava qual é a unidade padrão. Poucas pessoas acertaram. Geralmente a gente acha que a unidade padrão é hora, né? Mas não, a unidade padrão é segundo. Então, aqui a gente tem os múltiplos e os submúltiplos, né? Aqui eu tenho segundo, minuto, hora e dia. E aqui a gente tem as relações, ó. 1 segundo, 60 segundos equivale, então, a um minuto. Hora, 3.600 segundos. Dias, 86.400 segundos. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a relação no padrão. E aqui a gente tem o décimo de segundo, centésimo de segundo e milésimo de segundo. Aqui, gente, nas corridas, né? Fórmula 1, então, por milésimos de segundo, um corredor, né, um atleta chega aí na frente do outro, então por milésimos de segundos. E aqui, então, em provas, isso daqui é muito importante. Então, aqui eu tenho 1/10 de segundo, 1/100º de segundo e 1 milésimo de segundo. Tudo bem? Deixa eu tirar daqui. Agora, a gente vai trabalhar a medida de temperatura. Nas medidas de temperatura, vem comigo, tem algumas coisas importantes. Ó. Temperatura é o estado de agitação das moléculas que compõem o corpo analisado. Então, quando as moléculas estão mais agitadas, a gente tem uma temperatura mais alta, as moléculas estão menos agitadas, a gente tem uma temperatura um pouco mais baixa, certo? Aqui, ó, outro detalhe importante, graus Celsius é a nossa... Gostei disso não, gente, vou pegar o outro. Ficou muito feio. Ó, aqui, ó, graus Celsius é a nossa medida de temperatura. Existem também o Fahrenheit, né? Nos Estados Unidos, a gente ouve falar muito do Fahrenheit, tem como fazer a conversão. Vocês vão ver essa conversão em um outro momento, porque ela é um conteúdo um pouco mais à frente. Mas agora o que você precisa saber é que toda temperatura no Brasil é medida em graus Celsius, tudo bem? É a unidade de medida para temperatura. O aparelho utilizado para ferir a temperatura do corpo é o termômetro. Eu até falei na outra aula gravada. Você se preocupou em pegar o termômetro e medir a sua temperatura? Medir a temperatura da família toda? Para ver quem está um pouquinho mais quente, quem está um pouquinho mais frio. Então, só por você usar. Pode ser aquele termômetro de mercúrio que a gente coloca embaixo do braço. Pode ser aquele termômetro a laser, né? O termômetro que você tiver em casa. Faça tem esse primeiro contato aí com o termômetro. Quando você chegar lá na sua vida adulta, papai, mamãe, aí você vai usar termômetro um monte nos seus filhotes, tá bom? Então, olha só, aqui, galerinha, a gente tem, olha que legal, a gente tem aqui, ó, medida de temperatura. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Ah, vou viajar para algum lugar. Ai, qual vai ser, né? Qual é a previsão do tempo para aquele local? Ah, vai estar frio. Ah, não, vai estar um pouquinho mais sol. Vai chover. Ah, não, vai chover. Acabou a nossa viagem. Quem nunca fez isso? Então, aqui, ó, eu tirei a previsão do tempo de Florianópolis, certo? Aqui a gente tem a localidade, tá? Então, aqui em Florianópolis. Aqui a gente tem o dia, ó. Então, a previsão do tempo foi tirada no dia 13, uma terça-feira. Aqui ele está falando que tem o sol com algumas nuvens, mas ó, o sol aparece. Então ele fala sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. Aqui ele coloca ó, a madrugada, amanhã, à tarde e à noite, né? O que vai acontecer aí, ó? Tem muita nuvem na madrugada, muita nuvem na noite e manhã e tarde sol com nuvens, né? Então não tá aquele sol bonitão lá, aquele céuzão azul. Tá sol com nuvens. O que eu quero chamar a atenção de vocês são essas temperaturas aqui, ó. A gente tem a menor temperatura para o dia 13, a menor temperatura é 17 graus. E a maior temperatura é 25 graus. Tem uma coisinha chamada variação.
A variação da temperatura, ela é dada pela subtração, né, pela diferença entre a maior temperatura, no caso 25, menos 17. 25 menos 17 equivale a 8, vou colocar assim, ó, 8 graus Celsius. O meu grau não saiu lá muito grau, né? Então, vou apagar aqui e fazer de novo. Então, ó, aqui equivale a 8 graus, agora saiu, Celsius. Aqui a gente fez a variação da temperatura. Aqui eu tenho a temperatura mínima, aqui eu tenho a temperatura máxima, e a variação da temperatura é a subtração da maior com a menor temperatura. Tudo bem? Meus amores, é isso que nós... Deixa eu apagar o que eu fiz aqui. Então, é isso. Espero realmente que vocês tenham feito uma excelente revisão. Façam os exercícios e a gente se encontra na nossa aula ao vivo para tirar todas as dúvidas, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.